Um pouco do que a gente sempre se balizou, né, que é a questão de validação. Esse é o exemplo de um campo experimental, né? Na época, as culturas implantadas eram basicamente milho aqui, né? Essa é uma imagem lá de 2016. E de que forma a gente vinha trabalhando com esses pesquisadores? A gente gerava os índices de vegetação, né? Gera até hoje, a gente faz isso, e fazia toda a parte de caracterização de cada gleba, de cada microparcela, né, dos experimentos, fornecendo tudo que os pesquisadores nos requisitavam com relação às estatísticas desses campos experimentais, né. Esse é um exemplo de um pouco dos nossos relatórios, que normalmente a gente entrega para os nossos clientes na área de pesquisa. E principalmente, eu gostaria de mostrar na questão da validação, essa utilização apropriada dos índices de vegetação, propriamente ditos. Essa é uma imagem, por exemplo, composição RGB do nosso sensor multiespectral. Aqui a gente já enxerga a utilização do índice muito conhecido, que é o NDVI, né? Mas assim, numa visualização muito simplista do que a gente pode enxergar na tela, pode-se dizer que a gente tem uma fazenda muito homogênea, não tem um talhão aí muito homogêneo que possivelmente nos trará uma boa produtividade, pelo menos uma produtividade esperada do potencial que, de repente, esse cultivar tem. Porém, o que a gente percebe também é que não só o NDVI, dependendo do estágio onde você queira fazer uma verificação, ele vai te trazer resultados. Na verdade, quando a gente muda aqui para um índice apropriado para o estágio onde a gente está fazendo esse monitoramento, a gente percebe que, na verdade, tem uma variabilidade considerável. Nesse caso, ela é muito causada aqui por uma infestação de nematóides. Então, com certeza, a produtividade vai estar muito aquém daquele potencial que esse cultivar tem, assim que o produtor seleciona o cultivar que ele pretende fazer o plantio. Então, com essas diferentes utilizações de índices de vegetação diferentes, a gente consegue, então, ter a percepção de quando utilizar um, quando utilizar outro, né? Nesse caso, o índice utilizado é o NDRE, que é justamente um dos índices que mais vem sendo utilizado, e principalmente aí advindos do sensor da MicaSense, né? MicaSense Red Edge, que justamente dá o nome à câmera, essa banda Red Edge que é disponível para gerar esse índice aqui. Essa é a cultura de soja. Esse é um outro exemplo de validação justamente proporcionado pelo próprio produtor, né? Esse é um conceito chamado on-farm trials, né? Que o próprio produtor proporciona o entendimento daquele cultivar, por exemplo, que é mais resistente a uma certa aplicação. Nesse caso, a gente pode ver na parte mais à direita uma certa variabilidade para um menor vigor aí, justamente causado por uma infestação de nematóides também. Então, com isso, com a utilização dessa estratégia, o produtor planta diferentes tipos de cultivares, né, e consegue entender qual que melhor resiste, né, e qual melhor se adapta à região, não só à região, como as características mesmo de solo, né, daquela porção, daquela região onde ele tem a fazenda. E com isso acaba, inclusive, ajudando os próprios vizinhos, né? Então, essa é uma alternativa boa, um trabalho que a gente tem feito, onde os vizinhos também são nossos clientes, então, para a gente é bastante importante esse trabalho em parceria com o produtor. Uma outra atividade que a gente faz é justamente ter acesso a campos experimentais em diferentes regiões do Brasil. Isso proporcionado tanto pelos nossos parceiros de instituições de pesquisa, como também os nossos consultorias agronômicas parceiras. Às vezes as próprias consultorias têm aí dentro dos seus clientes ou até mesmo em áreas próprias um campo experimental onde ele desenvolve, testa insumos, testa cultivares diferentes justamente para poder oferecer um melhor serviço no mercado. E nesse caso é um campo experimental que fica
no sul do Maranhão, que é uma das regiões que a gente mais atende, tem maior número de clientes. É um campo experimental da Embrapa, é onde a gente consegue entender, junto lá com o Dr. Dirceu, as características das diferentes variações de nutrientes, por exemplo, para a cultura no Cerrado. Então, é bastante importante a gente entender isso. E com isso lá, a gente já fez voo, nesse caso, que a gente está enxergando esses índices de vegetação, na época era a cultura do milho, e esse ano a gente já tem os voos feitos no mesmo campo já para a cultura do algodão. Então, possivelmente, para a próxima safra, a gente já consiga ter um entendimento ainda melhor dos resultados possíveis para esse tipo de cultura. Tá joia? Aqui é um case muito interessante que eu gosto de mostrar. Eu já tenho mostrado isso em alguns eventos, em algumas palestras. É um case muito característico de grandes fazendas, principalmente em regiões onde a agricultura não necessariamente é tão antiga assim, né? Por exemplo, nesse caso também é lá no Maranhão, por sinal muito perto daquele outro campo cimental que eu mostrei para vocês ali, mas é numa região onde estão grandes grupos agropecuários, grandes produtores de grãos, né? E é uma característica comum, muito comum entre eles lá, justamente porque, apesar de estar em pleno desenvolvimento de grandes resultados de agricultura lá, no sul do Maranhão, nem todas as fazendas foram abertas da melhor forma possível, né? Hoje existe ainda um grande desafio, não só no norte, nordeste, mas também no centro-oeste, principalmente com relação à infraestrutura, né? Então, quando você está falando em aberturas de fazendas, você tem não só a parte do projeto, do talhonamento, de como você vai administrar, por exemplo, a deposição de insumos para utilização, correção de solo, né? Mas também você tem o time, né? O tempo, por exemplo, com que esse insumo vai chegar na fazenda, quando que vai ser feita a correção, quando vai chegar a máquina que você precisa utilizar para correção de solo, para correção, revolvimento físico, às vezes, né? Então, é toda uma atividade coordenada que nem sempre dá certo, né? Então, ele tem esse pedaço de talhão aí na tela, a gente enxerga muito disso, né? Apesar de esse talhão ter uma produtividade altíssima, né? O gerente dessa fazenda até fica bravo de mostrar essa imagem, mas é possível ver diferentes tipos de implicações, né? Tanto ligados à abertura, né? Da área, a gente tem uma variabilidade grande aí que a gente consegue enxergar, mas principalmente também ligados à chegada de insumos que causam alguns danos, né, e perda de produtividade, né, aplicação de insumos não no timing correto, né, por exemplo, também muito ligado ao parque de máquinas, às vezes nem a melhor máquina não estava disponível para o plantio, mas mesmo assim teve que ser feito o plantio, né, a gente enxerga muitas falhas de plantio, inclusive. Então, existem diversas possibilidades de atividades que antecedem muito ao plantio, né, que pode estar sendo feito de forma incorreta, que acabam impactando nas produtividades. Então, esse foi parte daquele grande desafio que eu comentei no início, de monitorar uma fazenda inteira de 15 mil hectares, né? E com isso a gente pôde aprender ainda mais, né, dos produtos que a gente estava disponibilizando para esse tipo de monitoramento. Então, essa fazenda tem em torno de 15 mil hectares, conforme eu comentei. A gente entendeu os ambientes produtivos de cada talhão e nossa equipe de campo fez a divisão aí, de acordo, inclusive, com o histórico das imagens de satélite, né? E as imagens de satélite também nos ajudaram nisso. A gente recorreu a séries históricas de imagens de satélites para entender, por exemplo, os diferentes tipos de quando foi abertas as áreas, né? Essas diferentes datas de abertura e também de manejo mesmo, de plantio de cobertura, que às vezes eram diferentes dentro do mesmo talhão. Então, isso tudo impacta o que a gente está enxergando, nesse caso, na safra passada lá. E a gente gerou diversas amostras pontuais, amostras de solo, amostras de plantas,
a gente fez a contagem de grãos, contagem de vagens, né, da cultura da soja para cada ponto específico. Nessa foto a gente consegue ver aí um dos nossos colaboradores lá fazendo a amostragem de compactação do solo, que também foi uma atividade bastante importante. Então, diversas atividades de agricultura de precisão foram realizadas nessa área, mas o mais importante dizer é que o start de tudo isso foram as imagens de drone. E com isso a gente pôde tomar todas as decisões que foram tomadas com relação tanto à correção química do solo, né, quanto também a correção física em alguns casos com o revolvimento, né, devido à alta compactação. Às vezes a gente tem um carreador antigo que cruzava o meio de um talhão que não necessariamente teve um revolvimento apropriado antes que fosse feito o plantio da forma com que é feito na forma do talhão novo, né? Então, esse é um pequeno exemplo só do que a gente encontrou nessa fazenda, que foi cerca de 80 hectares de praças de calcário, praças que antigamente eram essas pilhas de calcário que eram colocadas dentro de onde era o próprio talhão, né? Então, isso muito devido lá à abertura, diferentes prestadores de serviço fazendo a entrega desses insumos. Então, você imagina 80 hectares dentro de uma fazenda de 15 mil, quanto isso não representa em custo, né? Então, isso é só apenas um dos itens que a gente verificou lá, né? O interessante saber é que justamente nessa semana a gente teve a reunião de fechamento de safra com esse mesmo cliente. Além de a gente já ter revoado também essa fazenda, não toda ela, mas os pontos mais críticos, a gente revoou essa safra novamente. Mas o mais importante perceber foi que das áreas onde a gente teve uma atuação mais forte, que foi da safra passada, baseado nas atividades da safra passada, a gente teve, em média, nessa safra, 22 sacos de soja por hectare a mais, em média. Então, tem áreas aí que a gente teve até um aumento de produtividade aí maior do que 22 sacos por hectare. Então, isso para a gente é muito importante, a gente conseguir ter esses números, né? Muitos dos produtores nos questionam, né? Me perguntam os números mágicos, né? Mas quanto que eu vou ganhar se eu utilizar esse tipo de tecnologia, né? Obviamente, esse ganho todo não está só ligado às nossas atividades, obviamente, né? Não só o drone, né? Isso se diz respeito muito à utilização de diversas outras ferramentas de agricultura de precisão e também um pouco de sorte, né? Já que essa safra a gente teve, com relação ao regime pluviométrico, algo um pouco mais homogêneo do que na outra safra. Então, nem todo ganho pode-se dizer que está ligado à utilização do drone, mas boa parte sim, né? Boa parte porque a gente começou todo a estratégia de trabalho com as outras ferramentas de agricultura de precisão baseadas nas imagens do drone. Esse aqui é só um dos exemplos, né, de um dos talhões lá onde a gente teve a correlação do índice de vegetação com a alta compactação do solo, né? Nesse ponto 1, a gente observa no lado esquerdo do talhão, a gente tem uma compactação muito apropriada para o desenvolvimento da raiz da soja, e no ponto 2 já não, a gente já consegue enxergar a 5 centímetros do solo uma altíssima compactação aí além dos limites estabelecidos para essa região, para esse tipo de solo, né? Então, isso é um pequeno exemplo das diversas atividades que a gente desenvolveu nessa fazenda para esse case. Esse é um outro case também daquela safra, relacionado muito também à estratégia de cobertura utilizada, né? Justamente para o plantio direto, é utilizada a estratégia do plantio de uma cultura de cobertura, né? Tanto às vezes consorciado, é uma segunda safra, né? Consorciado junto com o milho, por exemplo, mas que teve bastante impacto aqui. A gente tentou entender, aqui à direita a gente vê o relatório de colheita, né? Baseado nos dados das colhedeiras, e o lado esquerdo aqui é o índice de vegetação do nosso voo, né? Feito na mesma safra. Aí o que a gente percebeu? Que a gente tinha pelo menos aí umas 3 faixas bem definidas, né?
e a gente recorreu às imagens históricas. Aí a gente percebe, voltando lá nas imagens aqui, utilizando uma ferramenta simples, que é o próprio Google Earth, né? A gente teve acesso aí às séries históricas desde lá de 84, né? Você vê um avanço aqui, diferentes estratégias utilizadas. Foi no início, lá em 86, 90, era como se tivesse um pivô aqui. Aí já em 97 houve o talhonamento, e já em 98 já uma homogeneização. Em 2007 a gente percebeu já que teve uma estratégia diferente aí de manejo. Em 2013 a gente já consegue perceber algumas faixas, né? E principalmente lá em 2016 a gente verifica parte dessas separações das faixas onde a gente tinha lá. Aqui era justamente aí, transportando para cá as linhas, né? A gente desenha essas linhas e transporta aqui para o nosso software de inteligência geográfica e começa a entender realmente essas separações, né? Então, ele tem lá tanto 2007 quanto 2016, né? Essas divisões. E aí, consultando junto ao produtor, né? O produtor sempre nos dá um embasamento baseado no histórico muito importante, né? Do que a gente vai enxergar lá na frente. Então, aqui a gente consegue perceber, principalmente ligado aos tipos de cultura que ele utilizou na cobertura, né? Aí, essa faixinha ligada a 2016, onde tem um menor vigor, tinha sido utilizado o milheto, né? E aqui, nessa outra faixa, essa faixa do meio, a cobertura foi uma braquiária. Então, isso a gente conseguiu perceber o impacto que pode se ter na sua produtividade baseado na escolha da cultura de cobertura em safras anteriores, né? Então, isso é bastante importante a gente mostrar de que forma a gente consegue fazer todas essas correlações, né?